Em maio de 2019, os amigos de Ingrid Guevara chegaram no apartamento em que ela estava dormindo após uma festa. Eles chegaram de manhã e viram Ingrid deitada quase toda coberta e decidiram não incomodá-la. Na parte da tarde, um dos amigos da jovem, que estranhou que ela ainda não tinha se levantado, decidiu se aproximar para ver se estava tudo bem. Nesse momento, ele percebeu que o corpo de Ingrid estava rígido e gelado. A jovem já estava sem vida há horas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Ingrid Guevara, um caso mexicano que ocorreu no ano de 2019. Antes de mais nada, eu peço para vocês que, se gostarem do meu conteúdo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ingrid Aremes Guevara Aguirre nasceu em 3 de junho de 1998, em Jalapa, uma cidade com um pouco mais de 400 mil habitantes e que é a capital do estado mexicano de Veracruz. Ela foi a primeira filha do casal Victor Hugo Guevara Duran e Ingrid Rubi Aguirre Gonzalez. Como vocês puderam perceber, Ingrid tinha o mesmo nome de sua mãe. E isso foi por conta de uma homenagem, já que quando a mãe dela estava grávida, a gravidez foi considerada de alto risco. Na época, a mãe de Ingrid tinha 19 anos e teve uma complicação na gravidez conhecida como pré-eclâmpsia. Essa complicação aumenta a pressão arterial, compromete o fluxo sanguíneo para a placenta e coloca em risco mãe e bebê. Foram tempos bem difíceis para a família, mas eles conseguiram superar e no 8º mês de gestação, Ingrid nasceu completamente saudável. Por conta disso, por conta de toda a fé e força demonstrada por Ingrid, a mãe, ficou acertado entre o casal que a filha deles também se chamaria Ingrid. Cerca de 3 anos depois, o casal teve outra filha, a quem nomearam de Andréia. É dito que, já no nascimento de Andréia, Ingrid ficou muito apegada à irmã, e com o passar dos anos, as duas foram ficando cada vez mais unidas. A relação da família era muito boa, eles eram muito unidos e apoiavam uns aos outros. A mãe de Ingrid gostava de aproveitar cada momento com as suas filhas, desde a gravidez até o crescimento delas. Ingrid, que adorava animais, adotou 2 cães quando era adolescente, que logo se tornaram membros da família e receberam todo o carinho que puderam por parte dela. A infância e adolescência de Ingrid foram muito boas, ao lado de uma família unida e que a apoiava. Após concluir o ensino médio, Ingrid decidiu que iria fazer faculdade. Isso significava que ela teria que sair temporariamente por um tempo para estudar fora de casa, algo que afetou tanto ela quanto a sua família, já que eles, como eu já mencionei, eram muito próximos. Ingrid queria seguir a mesma carreira de sua mãe, que era psicóloga. Ao tomarem conhecimento da decisão da filha, os pais dela começaram a procurar por uma faculdade que fosse boa e segura. A família pesquisou por horas, até que concordaram que a Faculdade de Psicologia da Universidade Benemérita Autônoma de Puebla era a melhor opção. Como as notas escolares de Ingrid sempre foram muito boas, ela não teve dificuldades em ser aceita nessa universidade. Essa faculdade de psicologia fica localizada na cidade de Puebla de Zaragoza, uma metrópole mexicana que é a capital do estado de Puebla. Depois de encontrarem a faculdade ideal para a filha, a família começou a procurar por um lugar onde ela pudesse se estabelecer, um lugar que fosse próximo da faculdade e seguro. Eles encontraram uma pensão em um bairro nas proximidades, que, apesar de ser bem modesta, atendia a todas as necessidades de Ingrid. Antes de Ingrid começar os seus estudos, toda a família foi até essa pensão e pintou e organizou o quarto de Ingrid para que ela se sentisse o mais confortável possível. Ingrid estava pronta para dar início à nova fase de sua vida. A sua família então retornou para Jalapa, com Andréia dizendo que, assim que terminasse o ensino médio, ela seguiria os passos de sua irmã. Apesar da distância entre Ingrid e a sua família, eles se comunicavam todos os dias por um aplicativo de mensagens, no qual contavam como era o dia a dia de cada um. Além da família,
Ingrid também se comunicava frequentemente com Alejandro, o seu namorado que ela conheceu enquanto ainda estava no ensino médio em Jalapa. Os dois estavam bastante apaixonados um pelo outro, e a família de Ingrid gostava muito do rapaz. Ingrid se adaptou rápido em Puebla de Zaragoza e estava muito feliz com essa sua nova vida. Coincidentemente, ela conheceu uma outra jovem que também era natural de Jalapa e inclusive havia estudado com ela na mesma escola quando era pequena e que também estava estudando na mesma universidade. O nome dessa jovem é Giovanna e ela e Ingrid passaram a andar juntas pela cidade. No ano de 2016, enquanto ainda estava cursando seu primeiro ano letivo, Ingrid passou por uma situação desagradável. Ela foi assediada enquanto caminhava pelas ruas de Puebla de Zaragoza, algo que a deixou desconfortável e com bastante medo. Ingrid compartilhou essa experiência desagradável com a sua família, dizendo que, além do medo, ela também estava com raiva. A jovem até pensou em ir até a polícia para fazer uma denúncia. No entanto, ela não tinha nenhuma informação sobre o seu assediador, e com isso, ela acabou desistindo da ideia. Esse acontecimento fez com que Ingrid se interessasse de forma acadêmica pela violência de gênero. Mas ela não queria apenas permanecer na teoria relacionada à questão. Ela queria poder usar isso na prática, de maneira profissional. Ela disse aos seus pais que, quando se formasse, pretendia se especializar nessa área para poder ajudar outras mulheres a superar os seus traumas. No ano de 2018, Ingrid começou a trabalhar em um projeto relacionado a esse tema. Ela considerava preocupante que tantas mulheres no mundo, e especialmente no México, país em que morava, foram vítimas de violência de gênero. E o que a deixava mais preocupada ainda era que os números de violência de gênero em Puebla de Zaragoza eram alarmantes. Ingrid conversou com diversas mulheres, incluindo universitárias que se mudaram para a cidade apenas para estudar, e descobriu que essas mulheres, assim que se mudaram, sofreram algum tipo de violência. Nessa mesma época, Ingrid conseguiu um emprego como balconista em um bar chamado Capital Night Club. Ela fez isso sem o conhecimento dos seus pais, já que eles não queriam que ela se dedicasse a outra coisa que não fosse os seus estudos. Ingrid não precisava do dinheiro desse emprego para pagar por suas despesas. Os pais dela bancavam tudo justamente para que ela não precisasse se preocupar e focasse nos estudos. No entanto, Ingrid queria fazer algo mais. Ela queria se sentir útil e independente, sem precisar da ajuda dos seus pais como sempre foi. Ela tinha a intenção de guardar uma parte do seu salário e a outra gastar com coisas bobas. Sempre que podia, Alejandro, o namorado de Ingrid, viajava até Puebla de Zaragoza para passar os finais de semana com ela. Contudo, a relação deles foi esfriando com o tempo e, em dado momento, Ingrid achou que era melhor eles terminarem. Apesar disso, eles continuaram mantendo contato, mas como amigos. Algum tempo depois, Ingrid conheceu um homem chamado Ricardo Iker Espino Luna. Ricardo era 15 anos mais velho que ela e trabalhava como segurança no bar Capital Night Club, mesmo bar em que Ingrid era balconista. Os dois foram se aproximando aos poucos, desenvolveram uma certa amizade até que Ricardo disse para Ingrid que tinha interesse nela. Ingrid sentiu o mesmo por Ricardo e, em sua cabeça, o fato de Ricardo ser mais velho lhe proporcionava uma certa segurança. O relacionamento dos dois durou pouco tempo, cerca de 6 meses de acordo com as fontes, mas foi tempo suficiente para virar a vida da jovem de cabeça para baixo. Ingrid reduziu o seu número de visitas à casa da família em Jalapa e sempre dava uma desculpa que isso era devido aos seus trabalhos na faculdade. Como a família acreditou nela, eles compreenderam a situação e não falaram nada. No entanto, nos dias que se seguiram, Ingrid passou a demonstrar um comportamento estranho. Ela parecia abatida e deprimida, algo que não era normal. Quando ela finalmente foi visitar a família em Jalapa, os pais dela perceberam que ela tinha alguns hematomas no braço. Questionada sobre isso, a jovem disse que havia se machucado sozinha em um esbarrão contra a parede, mas a verdade era que Ricardo havia batido nela. A relação entre os dois foi ficando cada vez mais conturbada. Ricardo era extremamente ciumento e controlador, tanto que não queria nem que Ingrid fosse visitar a própria família,
Por isso, ela reduziu o número de visitas aos pais. Além disso, o controle de Ricardo sobre Ingrid fizeram com que os projetos de vida dela travassem, chegando ao ponto de suas notas na faculdade caírem. Quando Ingrid percebeu que aquele relacionamento só atrasaria sua vida, ela decidiu terminar. Obviamente que Ricardo não aceitou o fim da relação numa boa, e como represália, ele passou a perseguir a jovem. As coisas só normalizaram para Ingrid em janeiro de 2019, quando Ricardo deixou seu emprego de segurança no bar e decidiu viajar para a Espanha. De acordo com fontes, antes de viajar, Ricardo procurou por Ingrid e os dois tiveram uma briga feia. Mesmo estando em outro continente, Ricardo não deixou Ingrid em paz. Ele ligava e mandava mensagens para ela todos os dias. Ingrid até chegou a atender algumas dessas ligações, que só resultaram em brigas. Em certo momento, Ingrid decidiu cortar todo o contato que tinha com Ricardo. Ela bloqueou o número dele para que ele não conseguisse mais ligar e nem mandar mensagens para ela. Ela também o excluiu e o bloqueou de todas as suas redes sociais. Investigações posteriores descobriram que, mesmo estando com o número bloqueado, Ricardo tentou ligar para Ingrid diversas vezes. Ele estava obcecado. Após ter bloqueado o ex de todos os seus contatos, Ingrid finalmente teve um pouco de paz. Contudo, essa paz não durou muito, já que em março de 2019, Ricardo voltou para o México, decidido em fazer da vida de Ingrid um inferno. Ele foi atrás dela e começou a chantageá-la, dizendo que se ela não pagasse cada centavo que ele havia gasto com ela, ele iria postar as fotos íntimas que tinha dela na internet. Ricardo disse que queria todos os presentes que havia dado a ela, por mais baratos que fossem. Ele também exigiu o valor que gastou com ela de todas as vezes que a levou ao cinema e lanchonete no tempo em que estavam juntos. Enquanto todo esse tormento acontecia na vida de Ingrid, a família dela não sabia de nada, já que Ingrid não havia dito nada a eles, nem mesmo sobre o seu relacionamento com Ricardo. Conforme o tempo foi passando, a família dela foi percebendo que ela estava cada vez mais abatida. Ingrid começou a comer excessivamente por conta de sua ansiedade e ganhou muito peso. Em dado momento, ela percebeu que precisava de ajuda, e foi aí que ela decidiu ir até uma unidade especializada no atendimento a vítimas de violência de gênero. Após realizar uma denúncia contra Ricardo, ambos foram convocados pelas autoridades para fazer um acordo conciliatório. Durante o acordo, Ricardo prometeu que não incomodaria Ingrid novamente, mas exigiu que os dois continuassem sendo amigos. Ingrid queria que aquilo apenas terminasse, e meio que sem pensar, ela aceitou os termos do ex. Isso foi no começo de maio de 2019. Parecia que, finalmente, as coisas entre Ingrid e Ricardo tinham se acertado, e a jovem seguiu com a sua vida normalmente. Algum tempo depois, no dia 11 de maio de 2019, Ingrid e a sua amiga Giovanna decidiram sair um final de semana para irem até um restaurante na companhia de alguns homens. Nesse mesmo dia, enquanto Ingrid estava no restaurante com os amigos, Ricardo apareceu com alguns amigos, amigos esses que Ingrid também conhecia. A interação entre o ex-casal e as demais pessoas que ali estavam foi normal e sem nenhum problema. Algumas horas depois, quase perto da meia-noite, o grupo decidiu ir para o bar Capital Night Club, mesmo bar em que Ingrid trabalhava e onde conheceu Ricardo, que havia trabalhado como segurança no local. Todos estavam se divertindo, eles conversavam, riam e brincavam uns com os outros. No entanto, Ricardo não gostou de ver Ingrid interagindo com outros homens. Na cabeça dele, Ingrid pertencia a ele. Não demorou muito para que a tensão entre o ex-casal aumentassem, e em dado momento eles começaram uma discussão. Ingrid até tentou sair da discussão dando as costas para Ricardo, mas o homem não deixou e a puxou pelo braço. Ingrid teve que pedir ajuda para um segurança do bar, que era amigo dela e amigo de Ricardo. O segurança conseguiu conversar com Ricardo e convencê-lo a não arrumar confusão ali, e assim a tensão entre o ex-casal diminuiu. O grupo continuou se divertindo no bar como se nada tivesse acontecido, com exceção de Ricardo, que decidiu sair do bar levando algumas garrafas de bebidas consigo.
Quando já estava quase amanhecendo, o grupo quis continuar com a festa, mas Ingrid disse que estava muito cansada e queria ir embora. Os amigos dela então a levaram para o apartamento de Giovanna, para que ela pudesse descansar. Ao chegarem no local, os amigos deixaram Ingrid em frente a um complexo de apartamentos em que Giovanna morava. Eles se despediram e enquanto Ingrid abriu o primeiro portão que dava acesso ao complexo, os amigos, incluindo Giovanna, retornaram para a festa no bar. Isso foi por volta das 6h20 da manhã, e enquanto caminhava em direção ao apartamento da amiga, Ingrid teve uma surpresa. Ricardo estava bem em frente ao apartamento, dormindo em cima do carro de Giovanna. Ele estava totalmente bêbado e parecia não ter consciência alguma da situação. Ao ver aquela cena, Ingrid ligou rapidamente para Giovanna e contou a respeito do ocorrido. Giovanna disse para Ingrid que seria melhor ela chamar a polícia para tirar Ricardo de lá e assim evitar qualquer tipo de confusão. Lembrando que Ricardo havia prometido para as autoridades que não iria mais incomodar Ingrid e qualquer transgressão por parte dele poderia resultar em prisão. Contudo, ao invés de Ingrid chamar a polícia para tirar Ricardo do local, ela optou por ajudá-lo. Ingrid disse para Giovanna que estava muito frio e queria colocar Ricardo para dentro do apartamento e o deixaria dormir no sofá. Giovanna disse que tudo bem, mas pediu para que a amiga tomasse cuidado. Um pouco depois do meio-dia, o grupo de amigos voltou para o apartamento de Giovanna. Ricardo não estava mais no local e Ingrid estava no quarto toda coberta, parecendo que estava dormindo profundamente. Os amigos decidiram não incomodá-la, pois presumiram que ela estivesse muito cansada e precisava dormir. As horas foram passando e Ingrid não se levantava. Os amigos que já tinham dormido e se levantado estranharam a situação. Eles então decidiram ir até o quarto para ver se estava tudo bem com ela, e foi aí que perceberam que ela estava sem vida. Desesperados, eles imediatamente comunicaram às autoridades e também os pais de Ingrid. Os policiais chegaram rapidamente ao local, fizeram uma perícia e depois retiraram o corpo de Ingrid para análise. As autoridades decidiram manter as investigações em total sigilo, tanto que a mídia e o público só tomou conhecimento do caso 2 dias depois. Apenas os familiares e amigos mais próximos de Ingrid foram informados sobre o ocorrido. A autópsia realizada no corpo de Ingrid revelou que haviam marcas de mãos em seu pescoço, como se alguém tivesse apertado com muita força. Além disso, a jovem tinha inúmeros hematomas pelo corpo, principalmente na região do rosto, o que indicava que ela havia apanhado muito antes de ter a sua vida tirada. A autópsia constatou que a causa do óbito de Ingrid foi a privação de oxigênio por meio mecânico. No caso, ela foi sufocada. De acordo com a polícia, com base em todas as evidências forenses coletadas no apartamento em que ocorreu o crime, Ricardo atacou Ingrid quando eles já estavam dentro do apartamento. O homem causou ao todo 26 ferimentos na jovem, na região do rosto, braços e pernas. Depois, ele pressionou o pescoço dela para que ela parasse de respirar e só parou quando teve a certeza de que ela não estava mais viva. Em seguida, Ricardo colocou Ingrid na cama e a cobriu para simular que ela estava dormindo. Ele fez isso possivelmente para ganhar tempo, já que depois ele fugiu do local do crime e quando os amigos de Ingrid chegaram no local, acharam que ela realmente estava dormindo. Ricardo ficou foragido por algum tempo e enquanto as autoridades tentavam localizá-lo, familiares, amigos e os colegas de faculdade de Ingrid pediam por justiça. No dia 16 de maio, vários alunos da faculdade em que Ingrid estudava se reuniram para fazer uma homenagem a ela. Vestidos de branco, eles foram até o ginásio onde acenderam velas, deixaram flores e escreveram mensagens em sua memória. Os dias foram passando e as autoridades não tinham nenhuma pista do paradeiro de Ricardo. Algumas pessoas chegaram até a pensar que o homem havia fugido para outro país. No entanto, no dia 2 de junho, por volta das 2 da tarde, Ricardo decidiu se entregar às autoridades. Lembrando que no dia seguinte, 3 de junho, Ingrid completaria 21 anos de vida. Com a prisão de Ricardo, a polícia fez um levantamento sobre como foi a ordem cronológica dos fatos que antecederam o crime. Pelo que foi apurado,
Momentos antes de Ingrid ser deixada pelos amigos no complexo de apartamentos onde Giovanna morava, Ricardo havia ido até o local e pulado pelas grades que davam acesso ao complexo. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Ricardo fez isso. Momentos depois, Ingrid chega ao local acompanhada dos amigos, que se despedem dela e voltam para o bar. A jovem entra no complexo e caminha em direção ao apartamento de Giovanna, e é nesse momento que ela vê Ricardo dormindo em cima do carro da amiga. Como dito anteriormente, Ingrid liga para Giovanna para relatar tal fato. A conversa dura cerca de 14 minutos, e Giovanna aconselha Ingrid a chamar a polícia para tentar tirar Ricardo de lá. Contudo, Ingrid fica com pena de Ricardo e o coloca para dentro do apartamento da amiga. E como você já sabe, o pior acontece. As câmeras de monitoramento do prédio registram o momento em que Ricardo sai do local, isso por volta das 10 da manhã. Cerca de 2 horas depois, os amigos de Ingrid chegam ao apartamento, mas como achavam que ela estava dormindo, não notam nada de errado, e somente mais tarde eles percebem a gravidade da situação. Desde o momento em que foi preso, Ricardo negou que tinha cometido o crime. Segundo ele e Ingrid discutiram depois de terem entrado no apartamento, e por conta disso, ele decidiu ir embora, e Ingrid ainda estava viva quando ele deixou o local. Ele disse que só foi até o apartamento de Giovanna porque havia recebido uma mensagem em seu celular de Ingrid, o convidando para ir até o local comer alguns tacos. Ele também afirmou que era Ingrid quem o procurava com frequência, e que no dia do fato, quando eles entraram no apartamento, eles começaram a se beijar e tiveram relações, e somente depois disso que eles brigaram. No entanto, a autópsia realizada no corpo de Ingrid não encontrou indícios de que ela teve relações antes de ter a sua vida tirada. Durante a primeira audiência de Ricardo Luna, ele e os seus advogados argumentaram que Ricardo e Ingrid nunca tiveram envolvidos em um relacionamento oficial, e o que eles tinham não passavam de algo meramente casual. Eles até apresentaram 2 testemunhas que seriam amigos de Ricardo e que confirmaram tal versão apresentada pelo réu. Contudo, o juiz responsável pela audiência disse que precisava ouvir mais testemunhas para se chegar a uma conclusão se de fato a relação entre o acusado e a vítima era meramente casual. O juiz disse ainda que, independente se fosse casual ou não, isso não mudava o fato de que Ricardo era o principal suspeito pelo crime e, por conta disso, ele deveria permanecer preso. Após o fim da audiência, o juiz deu um prazo de 6 meses para que tanto a defesa quanto a acusação reunissem um material suficiente para o julgamento. Em 12 de dezembro de 2023, 4 anos e meio após o crime, se deu início ao julgamento de Ricardo Luna. O julgamento dele demorou todo esse tempo porque Ricardo e a sua defesa recorreram várias vezes, gerando uma burocracia enorme que atrasou todo o processo. Durante o julgamento, a acusação apresentou diversas provas e evidências que comprovavam que Ricardo era o culpado pelo crime. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que ele entrou e saiu do local em que ocorreu o crime. Ninguém mais, além dos amigos de Ingrid, entraram no apartamento depois de Ricardo. A defesa do acusado tentou argumentar, mas as provas contra o réu eram irrefutáveis. Com isso, Ricardo Luna foi considerado culpado pelo crime contra Ingrid Guevara. Ele foi condenado a uma pena de 60 anos de prisão. Após a condenação de Ricardo Luna, as autoridades vieram ao público e disseram que a pena dele serviria de exemplo para qualquer outro criminoso que tivesse a intenção de ferir uma mulher. A defesa de Ricardo tentou recorrer da sentença diversas vezes, mas não tiveram sucesso. O funeral e enterro de Ingrid Guevara ocorreu na cidade de Jalapa, mesma cidade em que ela nasceu. A cerimônia de despedida contou com centenas de pessoas, entre familiares, amigos e colegas de faculdade. Muito emocionada, a mãe de Ingrid disse que deixou o quarto da filha intacto, como uma espécie de santuário dedicado à sua memória. Ela disse que, de vez em quando, pega uma peça de roupa da filha emprestada e depois devolve a colocando de volta no guarda-roupa para ter a sensação que a filha ainda está ali, compartilhando o espaço com a família. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço e até a próxima!